Boa noite. O nosso tema no seminário é sobre cilindros urinários. O nosso grupo é composto pela Ana Vitória, pela Ayla, pela Dandara, pelo Eduardo, pela Elaine, Gabriele, Isabela Alves, Isabela Cristina, Isabela Vasconcelos e eu, Maria Eduarda. O que são cilindros urinários? Eles são as próprias células do trato urinário que descamam e se agrupam. Eles podem ser formados como resultado da precipitação ou gelificação da mucoproteína de Tan-Horsfall, da agregação de células de outro material no interior de uma matriz proteica e pela conglutinação de material no interior do lúmen. A formação de cilindros geralmente ocorre nos túbulos distais e coletores porque a urina nessa área ela fica mais concentrada e mais ácida também. Apresentam laterais praticamente paralelas e extremidades arredondadas ou rombas, variando de tamanho e forma dependendo do túbulo onde são formadas. Pode ser convolutos, retos ou curvos e também vai variar de acordo com o comprimento. A presença de cilindros e células são verificados através do exame da análise microscópica, que é realizada no exame de urina, o EAS. Aí o procedimento a gente coloca 10 ml da amostra de urina no tubo cônico, a gente centrifuga por 10 minutos a 1.500 RPM, a gente despreza o sobrenadante e a gente coloca duas gotinhas, uma em cada cantinho da lâmina e coloca, em uma a gente coloca um corante e na outra não, e coloca lamínula. Depois a gente coloca no microscópio e a gente vai verificar em baixa intensidade de luz e primeiro no menor aumento de 100 vezes e depois no maior aumento de 400 vezes. Cilindros hialinos, eles são os mais frequentes e são constituídos por proteínas de Tan-Horsfall e quando examinados por pouca luminosidade, eles podem passar despercebidos. Em certas situações fisiológicas, como no exercício físico intenso, febre, desidratação e estresse emocional, também é normal. Quando estão elevados de forma patológica, eles podem ser suspeitos de glomerulonefrite, pielonefrite, doença renal crônica e insuficiência congestiva cardíaca. A morfologia dos cilindros ela é variável, formas normais, enrugadas ou contorcidas. Os cilindros hemáticos foram descritos juntamente com hematúria em indivíduos saudáveis após o exercício físico, além de indicar problemas nos rins. Os cilindros frescos retêm o seu pigmento castanho e consistem em eritrócitos prontamente discerníveis em uma matriz tubular fundida. Ao longo do tempo, essa cor do heme é perdida juntamente com o contorno celular distinto. Os cilindros hemáticos eles aparecem juntamente com hematúria com eritrócitos dismórficos, cilindros granulosos e proteinúria. Essa imagem ao lado mostra os cilindros hemáticos. A presença dos cilindros leucocitários são encontrados em situação de infecção e inflamação não infecciosa renais. Elas podem, portanto, ser observadas na pielonefrite aguda, na nefrite intersticial e na nefrite lúpica. Elas também podem ser observadas na doença glomerular. A maioria dos leucócitos presentes no cilindro consiste em neutrófilos polimorfonucleares. Os leucócitos podem apresentar em quantidade pequena no cilindro ou em várias células agregadas. Quando as células ainda encontram-se intactas, os núcleos podem ser claramente visíveis. Porém, na medida em que desaparecem, os cilindros assumem um aspecto granuloso. O exame pode causar um falso positivo, a presença de agentes oxidantes, formaldeído e triconomas. Um falso positivo pode ser causado com ácido ascórbico, proteinúria e glicosúria elevada. No canto direito aparece um exemplo dos cilindros leucocitários. Bom, cilindros bacterianos. Normalmente, a urina ela não possui bactérias, mas se a amostra colhida a amostra não for colhida nas condições adequadas, ela pode ocorrer contaminação. Quando apresenta bactérias ou leucócitos na urina, geralmente pode ser resultado de contaminação por secreções vaginais. A suspeita de infecção urinária, ela pode acontecer se as bactérias presentes em amostras recentes, que são obtidas por coleta de jato médio, particularmente se o número dos leucócitos eles estiverem também presentes. Bom, a imagem a seguir, que aparece no
no slide são exemplos de bactérias, onde possuem bacilos gram-negativos, e eles são formados também por filamentos esteroplastos. Os achados laboratoriais, eles incluem também leucocitúria, hematúria, positividade da coloração pelo gram, presença de cilindros leucocitários e urucutura com bacteriúria significativa. As células epiteliais presentes na urina podem ser originárias de qualquer sítio do trato geniturinário, do túbulo convoluto proximal, da uretra ou da vagina. Sua presença é indicativo da destruição avançada dos túbulos renais, mas também pode estar associado à toxicidade gerada pelo uso de medicamentos ou à exposição a metais pesados. Se dividem em células epiteliais tubulares renais, células epiteliais de transição e células epiteliais escamosas. E uma observação importante nos achados é que os núcleos vão ser visíveis somente em algumas células. Os cilindros granulares, eles vão se originar da desintegração dos cilindros leucocitários. E aí pode gerar um significado clínico de glomerulonefrite, pielonefrite, estresse e exercício intenso, e são observados também em pacientes saudáveis. Os resultados falsos positivos em alteração vão ser em alteração na urina não conservada adequadamente, particularmente em urina alcalina e diluída, que é a proteinúria falso positiva. E os resultados falsos negativos vão ocorrer quando tem uma infecção por enterococos ou organismos que não produzem nitrito. E aí a gente consegue ver aí o cilindro, ele vai ser fino e grosseiro. Os cilíndricos sérios são o último estágio de degradação dos cilindros granulosos. Eles são feitos de material ílico com um índice de refração muito maior do que os moldes hiálicos. Portanto, ele tem aparência cerosa e sua coloração pode ser amarelada, acinzentada ou incolor. Ele tem como frequência como cilíndricos curtos e longos, com extremidades retas ou quebradas, e muitas vezes ele possui as bordas fissuradas. Eles são representativos de estase urinária extrema, que aponta insuficiência renal crônica grave. E, além disso, ele também está presente na rejeição de transplante e doenças renais agudas. Nessa imagem aí do lado direito é um exemplo de cilíndricos sérios com extremidade quebradas. Olá, eu vou falar sobre interferências pré-analíticas. Entre elas estão coleta da amostra da urina, que o profissional da saúde tem que orientar o paciente que, dependendo de onde a urina é colhida, por quem, resultará em uma grande possibilidade de erros pré-analíticos. Entre eles, interferências biológicas que impactarão na cor, densidade, pH da amostra. Isso entra na questão da dieta do paciente. E a correta higienização da área externa genital do paciente. Tem a questão do transporte da amostra da urina. O transporte inadequado da amostra da urina pode impactar diretamente na sua qualidade. Idealmente, amostras sem conservantes e não refrigeradas devem ser processadas em até 2 horas após a coleta, para evitar a lise de hemácias e piócitos e a intensa multiplicação de bactérias. Também tem o processamento da amostra da urina. Na variação na velocidade e no tempo da centrifugação, pode interferir na análise do sedimento, uma vez que esse procedimento pode lisar de 20% a 80% das hemácias e dos piócitos. É isso. Obrigado.